nós já temos mais plateia aqui, mais alunos com a câmera aberta. Já eu não estou muito sozinho. Então, isso é o TDE. A gente viu que é possível, então, né, realizar esta redução de pena do homicídio privilegiado, mesmo se tratando de um homicídio qualificado, desde que as qualificadoras sejam de cunho objetivo. Então, vamos lá. Só para terminar aqui a questão do tipo penal. Nós vamos ver muitos tipos penais, então é importante que vocês lembrem algumas coisas do tipo penal. Bom, o tipo penal, então, é a descrição abstrata da conduta, né? Matar alguém, está escrito no Código Penal, é a descrição da conduta de uma pessoa que mata outra. Concretiza com o tipo penal a reserva legal, a legalidade, né? O princípio da legalidade, que é existir lei penal, tipo penal, antes de cometer o delito. E é uma garantia aos destinatários, ou seja, nós só poderemos ser punidos pelo Estado caso ocorra, exista uma lei antes de eu ter praticado o crime. Além disso, como existe lei, todos que praticarem o crime serão punidos ou julgados em virtude dessa prática, dessa conduta, para todos e não para uns. Isso é uma conquista secular. Secular aqui não é uma questão de ser leigo, e sim de séculos, que muitas pessoas, né, perderam a sua vida em nome desta garantia da legalidade. Hoje nós temos isso e não podemos deixar escapá-la de forma alguma. Quem não ouviu falar na expressão aos amigos do rei? Porque aos amigos do rei era possível não ser punido. Hoje não. Hoje a gente tem a legalidade. Bom, o tipo penal é constituído pelo nome iuris, né, que é um nome atribuído pelo legislador, não é ao legislador, é pelo legislador, ao crime. Por exemplo, o tipo penal do artigo 155, que é subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, o nome em iuris dele é furto. Do 121 é homicídio, do 171 estelionato, do 213 estupro. Esse é o nome em iuris. Ato contínuo, nós temos duas partes do tipo penal. A primeira, ou melhor, temos dois tipos penais distintos. O primeiro deles é a norma penal incriminadora. E também temos uma segunda espécie, que é a norma penal permissiva. O tipo penal incriminador, ele é dividido em dois. O primeiro deles nós chamamos de preceito primário, que é o que define a infração. Diz o que é crime: matar alguém, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel, constranger alguém a praticar ato libidinoso. Esse é o preceito primário de uma norma penal incriminadora. E o preceito secundário é o que define a pena. Então, no caso do homicídio, preceito primário, matar alguém. Preceito secundário, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Esta é a norma penal incriminadora. E ainda existe a norma penal permissiva, que é aquela que autoriza a prática do delito. Por exemplo, o artigo 25 do Código Penal autoriza a matar alguém. Então, na realidade, não existe delito. Eu falei autoriza a prática do delito, eu falei errado. Existe, autoriza a prática da conduta e não a torna ilegal. Se ela está autorizada, não é ilegal. Se tiverem perguntas, interrompam. Vou ir tocando aqui porque é bem tranquilo essas coisas. O tipo é constituído por elementos ou elementares do tipo. Temos elementares objetivas ou elementos objetivos, né? Primeiro deles, descritivos. Os descritivos é quando não há nenhum tipo de juízo de valor. Por exemplo, matar alguém. Eu sei que matar, todos nós sabemos, não tem como eu realizar um juízo de valor. Foi descrita que a conduta é matar, é tirar a vida, todos nós sabemos.
E alguém nós sabemos também que é um ser humano. Então, isso é um elemento objetivo do tipo penal. Nós temos também os elementos normativos dentro do tipo penal. Este exige juízo de valor. Por exemplo, praticar ato obsceno. Enquanto que eu sei o que é matar, que é tirar a vida, praticar ato obsceno pode ser 1000 coisas. Baixar a roupa, dependendo da situação, urinar na rua, dependendo da situação, mostrar as partes sexuais. Então, tem N situações, andar com o chamado topless, dependendo do local. Então, isso é um juízo de valor. Por exemplo, quer ver como é um juízo de valor? O ato obsceno? Me respondam aí. Os homens são muito relaxados. Então, quando a gente está andando no asfalto, a gente só vê o homem fazendo xixi atrás do lado do carro. Mulher a gente nunca vê, né? Então, os homens são bem relaxados. Pergunto para vocês, isso é um ato obsceno ou não é? Sim ou não? Eu acho que os homens, a maioria vai dizer que não, e a grande maioria das mulheres vai dizer que sim. Mas eu penso que alguns casos são bem obscenos, porque eles não tomam cuidado em que posição eles estão para fazer o xixi, entende? Então é bem complicado. Duas coisas, Eunice. A primeira, então, nós temos um problema. Se for juíza... A palavra depende, né? Se for juíza, vai condenar. Se for juiz, provavelmente vai absolver. Então. Estou brincando. Professor, pode repetir a pergunta aí, por favor? O homem, que normalmente a gente sai de carro aí pelas estradas, a gente vê algum homem urinando, fazendo xixi ali do lado do carro. Aí a pergunta é, isso se constitui em ato obsceno ou não? Com certeza, na minha opinião é. Vocês viram, então, como isso é subjetivo. E a Eunice falou corretamente. Em alguns casos é, em outros não. Depende de como o indivíduo está se portando. Está bem escondidinho, de costa lá, perto, bem atrás, lá, bem do lado do mato, não sei, enfim. De uma maneira não é. Né? Na real, a maioria das vezes não é. Agora, se o cara está virado, lá, se mostrando, né? Aí, claro que é ato obsceno. Então, é uma questão subjetiva. Então, um segundo elemento do tipo penal são os atos normativos, que é os que demandam uma situação de realizar um juízo de valor. E temos os elementos subjetivos no tipo penal. Os elementos subjetivos são aqueles relacionados à intenção. Esse é fácil de lembrar. Sempre falar em subjetivo, está ligado à mente do sujeito, à intenção. Alguns deles necessitam, né? Está no tipo penal um elemento subjetivo, outros não. Por exemplo, matar alguém não necessita uma finalidade específica. Por exemplo, matar alguém para pegar dinheiro. Isso não está no tipo penal. Então, não há um elemento subjetivo no tipo penal. Há o dolo ou a culpa, que são elementos subjetivos do crime. Mas do tipo penal, não. Olha a diferença aqui, ó. Prevaricação. Prevaricação é quando o servidor público deixa de realizar um ato que ele deveria realizar de ofício. Mas, para constituir crime, tem que ser realizado com sentimento pessoal. Ele tem que ter um sentimento, olha, eu não vou realizar tal ato que eu tinha que realizar, porque eu quero ajudar a pessoa tal. Sentimento pessoal. Isso é um elemento subjetivo do tipo. Então, no furto, me responda aí, o furto, subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel. Tem algum elemento subjetivo nesse tipo penal? Não tem. A Eunice já disse que não tem. Porque não tem nenhuma finalidade. Não é assim, subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel, para favorecer alguém.
Não está escrito isso. Não há um elemento subjetivo no título. Bom, nós temos as qualificadoras e as causas de aumento de pena. As qualificadoras são situações que não mudam o crime, apenas aumentam as penas, descrevem novas situações dentro do tipo penal e aumentam a pena. Por exemplo, artigo 121, matar alguém. Parágrafo 2º, inciso 1. Matar por motivo torpe. Alguém está com o Código Penal aberto, hein? 121, parágrafo 2º, inciso 1. Pode ler para mim? 121. Parágrafo 2º, inciso 1. Parágrafo 2º, inciso 1. Peraí, cheguei no 121 aqui. Mediante paga ou promessa de recompensa, ou por motivo torpe. Tá. Então, nós temos o artigo 121, que é matar alguém. Pena 6 a 20 anos. Aí nós temos o 121, parágrafo 2º, inciso 1, que diz matar alguém por motivo torpe. Continua sendo homicídio. Só que agora, como é por motivo torpe, que é um motivo repugnante, por exemplo, matar para ficar com dinheiro de alguém, a pena é de 12 a 30 anos. Então, isso é uma qualificadora. Qualificou o crime de homicídio. Temos também as causas de aumento de pena. Essa, na realidade, o que ocorre? Há um índice de soma ou de multiplicação em cima sobre a pena estipulada no próprio tipo penal. Então, leiam para mim aí o parágrafo 4º do mesmo 121. Desculpa, eu estava com o microfone desligado. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta da inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 ou maior de 60 anos. Ok, então viram a diferença? Na qualificadora tem uma nova pena. Na causa de aumento de pena, há uma soma, em alguns casos, muito raro, mas pode ser uma multiplicação. Mas, como regra, há uma soma. Então, aumenta-se em 1/3 a pena no caso de crime de homicídio doloso, se for praticado contra menor de 14 anos ou maior de 60. Então, esta é a causa de aumento de pena. Eu acho que é bem tranquilo. Se vocês tiverem dúvidas, vocês me perguntem. Professor. Bom, só para... Alguém quer perguntar? Oi. Pode falar. Então, vamos lá. No caso da pena, teve a qualificadora aí por motivo torpe. Aí vamos considerar que ele cometeu o homicídio contra uma pessoa maior de 60 anos para tomar por um motivo torpe. Essa pena vai ficar de 12 a 30 anos, mais o aumento de pena de 1/3? Sim, sim. Se encaixar na situação prevista, sim. A diferença, Evandro, é que a fase de aplicação da pena é diferente. O 12 a 30 já vai sair na primeira fase da aplicação da pena. E esse parágrafo 4º vai ser na terceira fase da aplicação da pena. Ok. Certo? Mais alguma pergunta? Bom, aqui está a parte especial do Código Penal. Creio que todos vocês saibam, né? Vocês estão fazendo crimes em espécie, acho que não tem ninguém do primeiro semestre aqui, acredito eu.
Então, vocês todos sabem que nós temos um Código Penal que tem uma parte geral e uma parte especial. A parte geral serve para todos os institutos da parte geral servem para ser utilizados nos crimes da parte especial. E, eventualmente, conforme diz o artigo 12 do Código Penal, até mesmo em leis penais esparsas, quando não houver, na lei especial, instituto semelhante. Então, por exemplo, na maioria dos casos, eu vou usar o artigo 33, o artigo 44, 33 trata das penas, qual o regime, 44 trata da substituição por PRD, PPL por PRD. A maioria das leis especiais, eu vou utilizar esses dois artigos. Dificilmente eu vou ter uma lei que trate de regime de pena, não tem? Também o artigo 14, inciso 2, tentativa, crime tentado. Praticamente em todas as leis especiais eu vou poder usar o artigo 14, inciso 2, porque o artigo 12 do Código Penal assim determina. Eu utilizo todos os institutos, todas as regras da parte geral nos crimes da parte especial. E também nos crimes em espécie, nas leis especiais, quando a lei especial não prevê o instituto. Bom, então esses aqui, pessoal, são os crimes que estão previstos, os títulos, né, para os crimes previstos na parte especial. Vai do 1 ao 11, crimes contra a pessoa, contra o patrimônio, propriedade material, organização de trabalho, sentimento religioso, respeito aos mortos, dignidade sexual, família, incolumidade pública, paz pública, fé pública e administração pública. Bom, vou compartilhar o outro PPT. Nós temos alguns artigos que são bem extensos. E são os primeiros que nós estudaremos. Homicídio, furto, roubo, tudo vem na sequência ali quase coladinho. Então, por vezes, uma aula não será suficiente para terminar um artigo, porque eles têm alguns que são bem extensos. Porém, depois, no andar das aulas, nós temos muitos crimes que são bem pequenininhos no artigo. Aí nós vamos ver 4, 5, 6 em um dia só, numa aula só. Então, não se preocupem nessas primeiras aulas, a gente vai ter dificuldade de vencer o conteúdo, porque são muito extensos mesmo. Mas depois a gente vai conseguir andar mais rápido. O semestre passado deu para ver todos que estão no plano de aprendizagem e ainda eu consegui passar mais alguns. Tem uns lá que não tem o que falar, é ler o artigo, uma linha, explicar o que é o verbo e pronto. Então vamos lá. Se tiverem perguntas, me interrompam. A gente vai tratar agora do homicídio. Professor? Pode falar, Renato. Acho que trancou, Renato. Bom, enquanto o Reinaldo não volta, vamos tocando. Então, o homicídio, que é a conduta, depois eu vou pedir para vocês lerem para mim aí alguns artigos. O homicídio, então, que é do artigo 121, matar alguém, ele é chamado de homicídio simples, é o caput do Código Penal e tem pena de 6 a 20 anos. Todos nós sabemos que homicídio é matar alguém, então tem que ser tirar a vida de uma pessoa, né? Não demanda nenhum motivo especial, a gente já viu isso no slide anterior, né? Não há que verificar da existência de uma finalidade específica, não tem. Matar alguém não demanda nenhuma finalidade específica. Ausência de motivos não é motivo fútil. Bom, então isso aqui é interessante. Nós temos uma qualificadora chamada motivo fútil. Muitas pessoas querem enquadrar um homicídio simples, que não aparenta lá um motivo dentro das qualificadoras do parágrafo 2º, como fútil para aumentar a pena.
Então, é muito claro, a jurisprudência é muito pacífica, a doutrina também, que um homicídio sem um motivo, dentre os das qualificadoras do parágrafo 2º, não é motivo fútil. Motivo fútil é um motivo, o nome está dizendo. É um motivo singelo, simples, irrelevante, mas é um motivo. Por exemplo, vi uma notícia há muitos anos que havia 2 sujeitos trabalhando numa obra, um queria dobrar a sobremesa, comer com o companheiro não deu, brigaram e ele matou o companheiro pela sobremesa. Isso é um motivo fútil. Mas é um motivo. Então, um homicídio que não se enquadre nos motivos previstos no parágrafo 2º como qualificadora, nós não podemos chamar de motivo fútil, porque motivo fútil é motivo. Mas nós trabalharemos mais isso quando chegar a vez, motivo fútil. Bom, também é importante vocês guardar, porque isso é algo contraditório. Pode perturbar a pessoa quando está realizando uma prova. Se o homicídio simples do artigo 121 caput, que tem uma pena de 6 a 20 anos, for praticado por grupo de extermínio, grupos criados para extermínio, mesmo que consiga enquadramento no homicídio simples, é considerado hediondo. Então, crime hediondo são os homicídios qualificados e também o homicídio simples, quando praticado por grupo de extermínio. O parágrafo 1º, agora eu vou pedir que alguém leia para mim, essas lâminas eu vou ter que ajeitar elas. Lá, mais adiante, eu coloquei os artigos para a gente ler junto. Então, eu peço que alguém leia para mim o parágrafo 1º de 121. Pode ser eu? Pode ser? Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Tá. Então, relevante valor moral. Já passo a palavra, Renato. Relevante valor moral, relevante valor social, sob domínio de violenta emoção, injusta provocação da vítima, imediatamente entre a provocação e a ação. Já vamos ver todos esses detalhes. Pode perguntar, Renato. Renato Lauri Dutra. Acho que ele não está conseguindo falar também. Se conseguir, pode interromper, Renato. Bom, então o crime de homicídio privilegiado é aquele homicídio praticado em algumas situações que eliminam a total possibilidade do sujeito em realizar a conduta com todas as suas questões intelectuais corretamente existentes, pré-existentes naquele momento, né? Então, o sujeito tem algum abalo, por isso que se cabe o homicídio privilegiado. Então, é uma minorante, uma causa de diminuição de pena, diminui de 1/6 a 1/3, e ela não interfere na descrição do fato típico, continua sendo um homicídio simples ou qualificado, com esta causa de diminuição de pena. Quais são as situações que há possibilidade de diminuição de pena? Primeira delas, se o homicídio for praticado em situação de valor relevante, valor social. Isso é um negócio difícil de acontecer na atualidade. Nosso código é de 41. Atualmente não é muito fácil pensar na possibilidade, porque é um interesse coletivo. Interesse coletivo. Qual seria o interesse coletivo, né? Por exemplo, poderia se pensar na ideia de matar alguém que vem estuprando pessoas, filhas de diversos casais num bairro,
não individualmente, mas algo que ocorreu muitas vezes com muitas famílias, talvez, aí seria algo coletivo. Eu matei o sujeito porque ele acabou matando estuprando diversas pessoas, diversas mulheres, crianças, em um mesmo bairro. Talvez, é uma possibilidade de se pensar nisso, né? Mas os exemplos que existiam anteriormente, porque nosso código é de 41, matar por amor à pátria, hoje em dia, não cabe mais isso, né? Matar por amor à pátria. Então, não é possível. Então, o relevante valor social é diferente. É algo complicado de se aplicar hoje em dia. O que cabe muito tranquilamente é relevante valor moral. Cuidado, eu já abro o chat, só um pouquinho. Relevante valor moral. São valores, aí sim, individualizados, pessoal. O pai que mata o estuprador da filha. Ele chega em casa, a filha conta que foi estuprada, está chorando, machucado, ele sai na rua, encontra o indivíduo e mata. Isso é um caso de homicídio privilegiado. Tranquilamente é possível que haja essa diminuição de pena. Casos de eutanásia também é homicídio, mas é homicídio privilegiado. Alguém quer falar aí no caso do Lázaro, eu não entendi por que, se alguém quiser falar, eu vi que colocou no chat ali. Mataram o Lázaro, seria isso? Seria essa a pergunta? Bom, qualquer coisa pergunta. Acho que o colega quis dizer que seria algo de relevante valor social, porque foi nesse momento que ele colocou a mensagem. Eu creio que sim, né? A morte dele em virtude de todo o terror que ele praticou. É possível, mas, como eu disse para você, é uma análise bem complicada de fazer, é um sentimento coletivo. Então, não vamos deixar cravado que seja essa situação. É uma análise individual que vai ter que ser feita para se verificar se é possível. Mas é bem complicado, o relevante valor social. O que ocorre é o valor moral. Sob o domínio de violenta emoção. Então, quando o estado afetivo do sujeito está totalmente abalado, digamos que ele pegue o sujeito no ato estuprando ou matando sua filha, a sua esposa. Então, isso é sob domínio de violenta emoção. Então, é um caso de homicídio privilegiado. Aqui no Rio Grande do Sul ocorreu um caso há vários anos em que a filha foi sequestrada, o indivíduo foi preso e o pai ingressou dentro da delegacia e matou o sujeito na hora, dentro da delegacia. É um caso de violenta emoção, foi tudo assim bem rápido. Pessoal, isso aqui é importante vocês diferenciarem. Olha o que diz aqui, sobre o domínio. Esta situação leva ao homicídio privilegiado, dominado por violenta emoção, um choque. Influenciado não é a privilegiadora. Leva uma diminuição de pena, uma atenuante genérica, é o nome correto, do artigo 65, inciso 3 do Código Penal. Então, se o indivíduo for influenciado por violenta emoção, artigo 65, inciso 3, diminui a pena. Se ele for dominado, então é uma questão de grau, né, para ver se ele reduz a pena de maneira maior, uma redução maior pelo homicídio privilegiado, ou se ele reduz a pena de uma situação que não seja tão que leve ele a ficar totalmente fora de si, né? Mas apenas influenciado por essa emoção. Aí, nesse caso, é apenas um redutor, uma situação que vai diminuir a pena, uma atenuante genérica. Então, cuidem isso, que eu já vi cair numa prova. Domínio é caso de homicídio privilegiado. Influenciado é caso de redução de pena por atenuante genérica na segunda fase do cálculo da pena. Injusta provocação da vítima.
Provocação desde então, né, que quando a vítima provoca o sujeito, o agressor revida. É possível. Quando essa provocação for injusta, né, levem isso em conta. Então, a provocação da vítima deve ser injusta. Não necessariamente ilegal, mas injusta. Então, a possibilidade de redução de pena. E esta injusta provocação ou este domínio de violenta emoção tem que se dar imediatamente entre a provocação e a reação. O intervalo tem que ser, então, quase inexistente para ocorrer esta possibilidade de aplicação do homicídio privilegiado. Peço para alguém ler para mim o parágrafo 2º. Agora sim, a gente vai fazer mais devagar, porque esse é bem extenso, tem muitas coisas. O senhor quer que leia todo o parágrafo 2º ou só o primeiro e lendo inciso por inciso, o senhor faz pausa? Pode ser só inciso 1. Tá. Então, se o homicídio é cometido, inciso 1º, mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Bom, primeira coisa, nós entramos nos homicídios qualificados, 121, parágrafo 2º, todos eles são crimes hediondos, e a pena aumentou para 12 a 30. Até agora, caput, nós tínhamos trabalhado com 6 a 20. Agora vamos a 12 a 30. O primeiro caso é quando o sujeito paga mediante, o sujeito mata mediante paga. Paga só quer dizer uma coisa: o agente que matou o executor recebe previamente o valor. Essa é a única diferença para a promessa de recompensa. Então, o sujeito mata alguém já com o dinheiro no bolso. E não precisa ter dinheiro, qualquer valor que pague. Qualquer valor, enfim, qualquer situação que seja utilizado como pagamento. Promessa de recompensa. Aí a situação é oposta, né? Ele mata com a expectativa de receber alguma coisa condicionada à prática do delito, da morte. A diferença é só essa: mediante paga, já recebeu, mediante promessa de recompensa, é receber alguma espécie de recompensa, inclusive dinheiro, depois do fato. Tá bem? Responde, pessoal, isso que é importante, ó, quem paga e quem executa, né? Isso é óbvio, vocês certamente sabem disso. Tanto quem paga quanto quem executa são responsáveis pelo crime. O motivo torpe. O motivo torpe que qualifica o delito é um motivo repugnante, um motivo indigno. Por exemplo, matar alguém para ficar por seguro de vida, por dinheiro que ele possui, que vai vir para o sujeito. Isso, então, é um motivo repugnante, né? A questão do ciúme, pessoal, nós vamos fazer um estudo meio que apartado, separado aqui, porque ela é bem complicada. O ciúme patológico não exclui o crime e também pode não qualificar o crime. Então, matar alguém por ciúme pode não ser motivo torpe, pode ser motivo simples, pode ser homicídio simples. Depende da situação. Homicídio patológico é aquele homicídio, entre aspas, né, doentio. Não é doente, senão seria exclusão da culpabilidade. Então, é uma afetação da imputabilidade do sujeito, não é uma doença mental, mas é algo doentio. Então, esse caso, por ciúme patológico, não exclui lá da culpabilidade e pode também não qualificar por motivo torpe. Então, nós vamos ver algumas jurisprudências sobre isso na aula seguinte. Bom, pode ler para mim o inciso 2? Inciso 2, por motivo fútil. Tá, então, praticar o motivo fútil, lembrando que motivo fútil, aqui é o principal, vocês lembrarem, é motivo. Se for algo que não se apresente um motivo,
Por exemplo, matar por som alto. Aí é um motivo fútil. O vizinho está com som alto. Dia desses aconteceu aqui em Porto Alegre, que o agente da companhia de luz ou de telefone estava com o carro parado na frente do portão e o sujeito saiu lá, queria sair e matou o agente da companhia. Estava o carro na frente do portão. Se não tiver outra qualificadora, tem que olhar os autos, né? Se não tiver outra qualificadora, isso é um motivo fútil. Eu estou vendo aqui que a minha tela não está compartilhando com vocês, né? Então, está errado. Deixa eu acertar aqui. Agora sim. Olha aqui, ó, de novo, por isso que eu disse para vocês que a gente vai tratar sobre o ciúme, né? Algumas jurisprudências e alguma doutrina, porque ciúme não é motivo fútil, tá, pessoal? Não é também. Então, pode não ser qualificadora, não exclui o crime, não é motivo fútil, depende da situação. Nós vamos pegar algumas jurisprudências para nós entendermos e conversarmos o que pode ser o homicídio por ciúmes. O crime de homicídio por motivo fútil, então, é um motivo insignificante, banal, mas não é ausência de motivo. O inciso 3 trata do emprego de veneno. Pode ler para mim todo o 3, né? Com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Então, vocês viram que agora o inciso 3 tem diversas figuras. A primeira dela é matar alguém com veneno. Esse veneno, claro, né, que vai ser aplicado dissimuladamente. Se o sujeito sabe que vai ingerir veneno e nem contesta, enfim, toma normal, na boa, não é crime de homicídio, para começar. Então, deve ser empregado dissimuladamente. Coloca na comida, coloca na água, no suco. Por que tem que ser dissimuladamente? Porque o final do inciso diz ou qualquer outro. Então, ele também é um fator de dissimulação. Por isso que não pode ser mostrar o veneno para o indivíduo. Se obrigar ele a tomar, é homicídio, mas aí não ingressa aqui nessa situação. Então, a vítima deve desconhecer que está ingerindo veneno. Um exemplo aqui que serve como veneno, ó, a pessoa sabe que o sujeito não pode comer doce e acaba colocando açúcar de alguma maneira para o sujeito ingere o açúcar e acaba morrendo. É uma forma de envenenamento também. Bom, por fogo ou explosivo, né? O fogo, pessoal, tem que ter um cuidado que ele pode constituir meio cruel, em vez de ser por fogo, exatamente. Então, vocês devem lembrar que nós tivemos um fato, ou jamais de um fato, que coloca-se fogo em mendigos, por exemplo, como se colocou em Brasília num índio. Isso é meio cruel. Então, não é um crime por meio de fogo. Então, se praticar um homicídio por meio de fogo que não seja meio cruel, esse meio utilizado por fogo, ele pode resultar em perigo comum. Colocar, por exemplo, fogo numa mata e uma ou duas ou três pessoas acabam morrendo com esse fogo, né? Isso pode caracterizar, então, essa qualificadora. Quando derrama combustível e ateia fogo no local, mesmo exemplo que eu dei, questão de uma mata, né? Coloca combustível e acaba alguém morrendo em virtude do fogo na mata, pega fogo numa casa, é o crime de homicídio praticado por fogo. Agora, se for direto numa pessoa, como nos mendigos, é qualificado por meio cruel.
por asfixia, pessoal. Asfixia é toda situação que impede a respiração. O sujeito não consegue respirar. Pode ser enforcamento, afogamento, por gases tóxicos, qualquer situação que impeça a função respiratória do sujeito. Homicídio qualificado por tortura. Tortura é um meio que causa prolongado sofrimento. Isso aqui é tranquilo, mas nós temos que resolver esta situação de baixo aqui, para vocês não confundirem. Qual é a diferença do crime de tortura previsto na Lei 9.455 de 97 para o crime de homicídio qualificado? Isso é importante, porque tortura todo mundo sabe o que é, né? É algo que causa um sofrimento a mais, prolongado. Alguém saberia qual é a diferença do crime de tortura previsto nessa lei e o crime de homicídio qualificado por tortura? Primeira coisa. Alguém quer falar? Pode falar, Marcelo. Não, eu ia dizer o que eu imagino. Eu imagino que esse crime de tortura da lei é uma tortura com o objetivo de extrair alguma informação ou receber alguma vantagem. E o homicídio qualificado, né, seria torturar alguém e matar ela, tipo, simplesmente para matar, entendeu? Eu imagino que seja isso. É por aí, pessoal. É bem por aí mesmo. No homicídio qualificado, o objetivo é o homicídio, matar, né? E o indivíduo resolve matar o sujeito prolongando o seu sofrimento. O objetivo é matar. No crime de tortura com resultado morte, o objetivo não é matar, é torturar. E torturar é o que o Marcelo disse, é para extrair uma confissão, uma informação, um dado qualquer. Isso é tortura. O objetivo é torturar. Isso aqui é um caso dos crimes chamados preterdolosos, que ele tem como dolo torturar, como culpa a morte. Então, no caso da tortura com morte, ela tem um aumento de pena, porque o sujeito não queria matar. A morte veio por culpa, por uma ação culposa. A intenção não era matar. É um crime preterdoloso. Mas a diferença é essa, é bem simples. No homicídio qualificado por tortura, a intenção matar, e na tortura, mesmo quando ocorre a morte, o objetivo não era matar, era torturar. Se tiverem dúvidas, perguntem. Bom, meio insidioso é aquele que o sujeito dissimula, é aquele que o sujeito tem uma surpresa, né? Consegue matar a pessoa com uma surpresa. Então, ele dissimula uma situação, passa por alguém, servidor aí da saúde, agora que a gente está em época de pandemia, ingressa na casa e mata a pessoa, né? Então, é um meio insidioso, é um meio dissimulado. Meio cruel, então, uma forma brutal de executar o crime. Por exemplo, dilacerar o corpo com faca, né? O sujeito começa a fazer cortes no indivíduo para matá-lo. Acaba lá dando facadas, vai tirando partes ali, cortes mais profundos, digamos assim. Tem que ter cuidado para não ser a questão da tortura, homicídio qualificado pela tortura. Isso aqui, na realidade, é um homicídio. Ele quer matar o sujeito, ele não está torturando o sujeito, mas ele acaba fazendo o sujeito sentir maior dor, né? Uma forma mais brutal de executar o crime. Por exemplo, o sujeito matar alguém com uma barra de ferro pesada, um poste, né? Matar o sujeito é um meio cruel. Crueldade após a morte não qualifica. Se o indivíduo está morto, ele começa a tirar partes do corpo do sujeito, não qualifica. Matou lá com uma facada. Não é
tortura, não é meio cruel, e depois que está morto, passa a tirar partes do corpo, cortar o sujeito. Então, não vai qualificar o crime. Por esse motivo, ao menos não. Aí depende de outras situações. Meio que possa resultar em perigo comum, tranquilo, né? Atingir muitas pessoas. Por exemplo, atirar dentro de um bar onde existam muitas pessoas, descarregar uma arma, né? É uma possibilidade. A traição, né? Um ataque inesperado, como um tiro pelas costas, esse é o inciso 4 já, né? Por emboscada, a emboscada é ficar esperando o sujeito, se esconde e fica esperando o sujeito que passa todos os dias em determinado caminho. Quando ele se aproxima, atira. Esse é emboscada. A traição, aqui ficou tradição, traição é atirar pelas costas, por exemplo. Atirar de maneira dissimulada, né? Por exemplo, se faz passar por amigo do sujeito, ou é amigo do sujeito e leva ele para um local ermo, por exemplo. Por exemplo, convida o seu amigo para fumar maconha, são viciados de maconha. Aí leva ele para um local ermo, mas a intenção é matá-lo. Chega lá e mata. É uma maneira dissimulada de praticar o homicídio. Também praticar o homicídio com recurso que dificulta ou impossibilita a defesa. Bom, pessoal, é qualquer meio que dificulte que o sujeito se defenda. Por exemplo, encostar ao lado de alguém, chamar a pessoa e, quando estiver conversando com ela, atira nela. Então, impossibilitou a defesa. Outro exemplo, amarrar o sujeito, uma forma de dificultar, impossibilitar a defesa. Outro exemplo, 5, 6 pessoas para matar um. É uma maneira ou que impossibilita a defesa ou dificulta a defesa. E pela surpresa também, que é um ataque inesperado. O primeiro exemplo que eu dei pode servir aqui, ó. Acontece eventualmente por aí, no Brasil afora, que o sujeito está caminhando numa calçada e alguém chega em posta de moto e nem chama o sujeito, já chega e já atira dele, mata na calçada. Essa é uma possibilidade de ser como uma morte com surpresa. Alguém quer falar? Não? Não. Para assegurar a execução. Agora, o inciso 5. Nós temos algum... Pode ler todos os 5 para mim, hein? Por favor, Ana. Para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Então, vamos lá. Agora tem que fazer bem a diferenciação, porque são situações diferentes e podem induzir a erro. Praticar o homicídio para assegurar a execução. Por exemplo, aqui, ó, bem fácil esse exemplo. O sujeito mata o guarda-costa para executar o sequestro. Mata o vigia para entrar no banco. Então, ele quer executar um crime. E antes deste crime, ele executa outro crime, um crime anterior, que servirá para assegurar a execução do crime principal. Eu quero entrar no banco e roubar. Aí, antes disso, eu mato o vigia da noite lá para entrar e tirar o dinheiro do cofre. Para executar outro crime. O guarda-costa é morto, né? Mata o guarda-costa para poder sequestrar o seu patrão. Tranquilo isso? Para assegurar a execução e compreender, né? Então, vamos adiante. Para assegurar a ocultação e a impunidade. Tem que diferenciar do crime de ocultação de cadáver, que ocultação de cadáver é um crime autônomo. Então, para assegurar a ocultação de um crime ou
a impunidade, né? Então, ele quer destruir a prova de outro crime. Por exemplo, o sujeito mata alguém e verifica que tem uma testemunha. Então, ele vai matar a testemunha para quê? Para se manter impune ou para ocultar o crime que ele praticou. O que pode ocorrer aqui? Ó? Um homicídio qualificado por ocultação, né? Ele mata um sujeito para ocultar um crime que ele praticou. E se ele ocultar este cadáver, ainda teria outro crime, ocultação de cadáver. Então, são duas possibilidades. Então, aqui o sujeito está matando alguém para ocultar o homicídio anterior. Ou ele está matando alguém para que ele não seja identificado como autor de um crime. Entenderam isso? Vou ficar em dúvida. É tipo matar a testemunha? Seria mais ou menos isso, senhor? Isso. Tipo, matar a testemunha de um delito? Isso aí. Mata a testemunha de um crime para se tornar impune. Ou... Encantada. Aqui é a Valdinei que está falando, viu? Estou avisando a todos vocês que agora eu já estou com o celular. De WhatsApp. Bom, vamos lá. Assegurar então a ocultação e impunidade. Mata alguém para assegurar a ocultação e impunidade do crime. Para assegurar a vantagem de outro crime. Por exemplo, matar o comparsa. 2 sujeitos praticam um roubo com uma grande quantidade de dinheiro e o A mata o B para assegurar a vantagem do crime anterior. Bom, pessoal, a gente são 20 para as 10, né? Nossa aula até 9h30. Nós vamos deixar isso aqui para a aula que vem, porque ele não conseguimos terminar agora, ele é extenso também, a questão do feminicídio, e eu já vou utilizar a questão do ciúme junto. A gente deixa para a aula que vem. O que eu quero só falar para vocês agora é que nós acabamos de ver o homicídio simples, presente no artigo 121 do Código Penal, o homicídio privilegiado, que diminui a pena, está presente no 121, parágrafo 1º do Código Penal. Nós vimos que o sujeito que mata alguém sob domínio de violenta emoção ou em situação de relevante valor moral, principalmente, o Código fala em social também, que é muito difícil de ocorrer, há uma redução de pena. E depois nós vimos o homicídio qualificado, que são diversos verbos, diversas ações que aumentam a pena que era até então de 6 a 20 para 12 a 30. E ali nós vimos diversas situações, são diversos itens, e nós vamos terminar ainda na aula que vem com o homicídio qualificado pelo feminicídio, que é um crime mais novo, mais recente, e que demanda uma conversa maior aqui. Se vocês quiserem dar uma lida em algum material, a gente pode conversar. O feminicídio, ele é bem... demanda alguma uma avaliação maior para entender o caso de feminicídio. E aí a gente vai ver isso na próxima aula. Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão? Alguém não entendeu da maneira que foi explicado? Eu estou aberto aqui a sugestões. Eu não consegui achar uma didática melhor do que ficar lendo aqui, conversando, tentando que vocês falem alguma coisa, porque, infelizmente, são artigos, né? A gente passa artigo por artigo, não tem como dar uma sequência lógica, como na teoria do delito, que a gente pode ir longe, falando a mesma coisa sobre o mesmo tema. Nesse caso, não. A gente vai trocando de minuto em minuto, a gente troca de artigo. Certo? Alguma questão, pergunta, sugestão? Eu não tenho dúvidas nem nada, só por relação ao TD, agora achei interessante que a gente estava tratando do homicídio na aula, e o homicídio qualificado seria delito hediondo, né?
E aí, Sim. na jurisprudência que eu localizei, foi aplicada, né, foi reconhecido, no caso, o relevante valor moral, consubstanciando uma privilegiadora. Sim. E aí, o MP tinha pedido que fosse reconhecido o homicídio qualificado privilegiado, aplicando-se, então, o delito como sendo hediondo. E aí, na jurisprudência que eu localizei, foi decidido, foi consignado que não seria possível, porque a lei expressamente não previu esse tipo penal, né, do homicídio qualificado / privilegiado. Eu achei bem diferente, nunca tinha ouvido falar sobre isso. Essa jurisprudência não aceitou. No caso, não enquadrou como pedido pelo Ministério Público a hediondez do delito, uma vez que foi reconhecido o relevante valor social. Aí foi dito que não existe esse tipo penal previsto lá na lei dos crimes hediondos. Aí vai ter que decidir se é homicídio qualificado ou se é homicídio privilegiado. Isso daí, no caso, foi aplicado, foi reconhecido, né, que seria privilegiado, mas eu achei diferente porque eles colocavam homicídio qualificado / homicídio qualificado / outro. Eu achei bem diferente. Isso, privilegiado. Não sabia que existia isso, nunca tinha visto. Por exemplo, o que é aceito? Esse teu caso, a gente teria que ver exatamente qual foi o fato, para a gente tentar entender. Mas o que é aceito? O homicídio qualificado, por exemplo, quando as ações, os motivos da qualificação são objetivos, que são exatamente o inciso 3 e o inciso 4 do 121, parágrafo 2º. Então, se o sujeito matar alguém com emprego de veneno, de fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum, ou ainda, inciso 4, a traição, emboscada, mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, se entende como requisitos ou ações objetivos. Nesse caso, pode ser colocar a redução de pena do homicídio privilegiado, porque o homicídio privilegiado, todos eles são fatores que diminuem a pena de cunho subjetivo. Porque eu tenho que fazer uma análise. O que é um relevante valor social ou moral? Quando é que está presente o domínio da violenta emoção? O juiz vai ter que fazer uma análise para entender se realmente está presente essa situação. Se ele tem que fazer uma análise, é subjetivo. Então, é possível quando a qualificadora que foi enquadrado é entendida como objetivo. Por exemplo, com fogo, com uso de explosivo, isso não tem como fazer uma análise. É com uso de explosivo, é explosivo e não tem o que discutir. Aí, nesse caso, caberia o relevante valor moral. Mas, a diminuição de pena pelo homicídio privilegiado. Mas a gente pode pegar essa outra jurisprudência e dar uma lida nela na aula que vem, no início da aula, ou quer colocar ali no... A gente podia fazer diferente, eu vou até falar para vocês. Tem lá já no aula, eu já coloquei antes da aula, que nós trabalhamos hoje o homicídio. Quem quiser colocar alguma jurisprudência, alguma sugestão, quem achar outro autor que queira fazer uma citação, pode ter autor que tenha entendimentos diversos do que eu trouxe para vocês. Os que eu trouxe para vocês estão no material lá que eu coloquei como referencial bibliográfico, naquele link. Podem colocar ali para a gente discutir. Então, de repente, eu poderia colocar lá e aí amanhã a gente vai discutindo essa situação. É interessante para nós vermos exatamente o que ocorreu. Então, tá. Mais alguma coisa? E professor? Pode falar, Lúcio. Eu fiz minha rematrícula semana passada e não vi que tinha uma atividade numa aula e acabei perdendo o prazo. Tem como reabrir esse prazo para fazer essa atividade? Lúcio, tu coloca lá na sala de interação, primeira sala de interação do aula, que a monitora vê e já abre o prazo para ti. Tá, não, beleza, obrigado. E qualquer coisa, se der problema, tu me avisa que eu abro daí. Ok. E de hoje vai ter atividade, professor? Tem. Hoje, o que eu coloquei aqui? Vamos ver.
É que eu acessei há pouco e aparece como atividade encerrada. Deixa eu dar uma olhada. Achei estranho. De repente pode ser. Deixa eu dar uma olhada. Posso estar tendo um engano aqui. Vamos ver. Aula dia 5, aula dia 12, aula dia 19. Tá, é verdade que a data está errada. Eu vou abrir aqui agora. Editar. Atividade é... Não, essa aqui é a mesma. Essa aqui é que a gente estava vendo antes. Deixa eu abrir errado. Ela está logo abaixo do terceiro arquivo que o senhor postou. Aula do dia 19. Está aqui. Não, mas para mim aqui não consta como atividade encerrada. Deixa eu dar uma olhada aqui. Editar. De repente, algum colega acessa para ver se aparece também. Para mim, aparece como atividade encerrada. Para Tá, mim também. Tá, eu já estava sem data, já estou alterando. A atividade é assim. Pedro Carlos Júnior encontrava-se em estado de insolvência, principalmente em virtude de dívidas realizadas para adquirir drogas com traficantes. Já havia vendido todos os seus bens e continuava a ser ameaçado de morte para efetivar o pagamento. Desesperado e com relações cortadas com seu pai, Pedro Carlos, em virtude do descontentamento deste com a vida que levava o filho, Pedro Júnior, compreende que uma saída para seus problemas seria a morte do pai e receber uma grande herança, já que era filho único. Diante disso, passa a instigar seu pai, já senil, a cometer suicídio. Todos os dias ia visitar o pai e continuava no processo de convencimento de suicídio. O pai, depois de muitos dias, segue o conselho do filho e se enforca. A tarefa é: tipifique a conduta praticada por Pedro Carlos Rodrigues. B. Informe-se em vista da pressão exercida por traficantes. A, no caso, concurso de pessoas. Então, são essas duas tarefas que vocês têm que dar uma pesquisada. Ele passa pela aula de hoje alguma coisa aqui, principalmente na linha A. Então, já está disponível a partir de agora para vocês. E aí a gente discute na próxima aula. Eu já abri ali, Renato. Realmente estava sem data. Algo mais, pessoal? Estou à disposição. O prazo é... Perguntaram aí, não vi quem, mas o prazo é sempre um dia antes da aula, sempre até quarta-feira, à meia-noite. E Danilo, Gerildo. Então, tá bem, pessoal. Então, desejo para vocês um ótimo final de semana aí, agora sim, depois do fim de semana especificamente, né, com todos os cuidados, né, que agora está chegando aí também, infelizmente, né, temos que nos cuidar. Então, um abraço a todos aí, boa noite. Um abraço, boa noite, professor. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. E aí amanhã a gente coloca lá para nós, a gente começa a conversar lá no áudio. Sim. Tá bem. Até mais. Até mais, boa noite.